Pessoal, trago aqui para vocês um vídeo bastante polêmico e bastante sensível, que é sobre tudo isso que está acontecendo aí, né, gente, né, nesse documentário que tá realmente fazendo muita polêmica na internet. Cada hora traz um assunto, um tema polêmico para discussão sobre, né, os bastidores das séries infantis da Nickelodeon. Bora dar uma olhadinha para saber melhor sobre o que aconteceu. E, gente, eu não quis gravar porque eu não me senti bem, não me senti confortável, Watson, de gravar algumas das notícias, né, sobre esses abusos e assédios e tudo mais, porque eu não me senti bem. Não é que eu já passei por isso, mas é porque eu não tenho estômago para falar sobre tudo o que aconteceu. Então eu peguei alguns vídeos do TikTok, de uma TikToker que eu sigo, que é a Eduarda. Eu acho que é Eduarda o nome dela, né? É. Ela é advogada, ela é muito boa, sigam ela também, né? E é melhor, sabe? Eu não me senti bem assim. Eu acho que ninguém se sente bem falando isso, né? Ainda mais eu que cresci vendo muitas dessas séries. Eu amo muito essas séries. Eu fico assim muito mal vendo que essas séries que marcaram tanto a minha infância, que me fizeram rir, se distrair em momentos que eu não estava me sentindo bem, ou estava me sentindo bem também. Eu assisti até muitas dessas séries de novo durante a pandemia. Não eram séries que faziam com que essas pessoas do elenco se sentissem bem. Então, não quis gravar, sabe? Que eu ia ficar meio triste e eu gravei só uma notícia só. Mas dá uma olhadinha aí nesses TikTokers e daqui a pouco eu tô de... já ia me esquecendo. Se é novo ou nova, tá, gente? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho, por favor, tá, gente, né? Esse vídeo é um pouco diferente, né, Vássio? No sentido dele, mas depois vocês vão entender o motivo. Provavelmente, se você encontrar a Janete na rua e chamar ela de Sam, do iCarly, ela não vai te atender e ela vai continuar andando. Vou te contar aqui um pouquinho da história dela, que ela expôs dentro de um livro. Se eu não me engano, o nome do livro é Que Bom Que Minha Mãe Morreu, ou alguma coisa assim. Eu sei que é um título muito pesado em relação à mãe dela. E lá dentro, ela expõe os abusos sofridos não só pela mãe, como também pelo criador, que a gente supõe que seja o Dan Schneider. Bom, basicamente, você que não sabe, a Janete é essa loira aqui que fazia iCarly, tá? Ela é a Sam. E até por conta desses abusos que ela não volta no remake que fizeram de iCarly. Pois bem, a mãe dela é extremamente abusiva com ela desde quando ela é pequena. A mãe dela é super controladora e utiliza muito da humilhação pra poder controlar a Janete. Então ela falava que a Janete é gorda. Gente, nitidamente ela não é gorda. Mas ela falava esse tipo de coisa, jogava sempre a Janete pra baixo e fazia com que a Janete fizesse tudo o que ela queria. Sinceramente, pela narração da Janete, a gente percebe que a mãe dela era narcisista ali. Pra não dizer outra coisa. Pois bem, e esses abusos não eram só dentro de casa, eles também se estendiam dentro do set. No livro, ela chama o Dan Schneider de O Criador. A gente supõe que seja o Dan Schneider, mas sinceramente, vai ser ele. E ela disse que o set também não era um ambiente muito gostoso onde eles gravavam. Que o Dan, ele constantemente humilhava os atores. Falava que eles eram incompetentes, chamava de burro. E isso se associa muito com o que a mãe dela fazia. Então, assim, pra ela, o ambiente de iCarly é muito pesado. E pra piorar, vou dar só um exemplo. Depois que acabou iCarly, a Sam fez um seriado junto com a Ariana Grande, que era Sam e Cat. E, naquela época, a Ariana Grande, ela já era cantora e afins. Então, algumas gravações ela não podia participar. E a Sam era extremamente humilhada pelo Dan Schneider lá dentro. Justamente porque eles faziam muito esse comparativo entre as duas, do tipo, olha como a carreira dela é boa, olha como ela é bonita, olha como ela é magra, e você tá aqui. Chegou ao cúmulo de um dos episódios que a Ariana não podia participar, eles falaram pra Sam gravar o episódio inteiro dentro de uma caixa, sozinha. É basicamente uma tortura, né, gente? Convenhamos. E o pior disso tudo em relação à mãe dela foi que duas situações que me chamou muita atenção. A primeira, a Sam tava namorando e a mãe dela não sabia. E ela foi fotografada por paparazzis na praia. A mãe dela simplesmente mandou um e-mail gigantesco falando o quão ela era uma filha horrível, o quão ela era uma pessoa horrível, como ela era mentirosa, incompetente e afins. E a segunda situação que me chamou muita atenção, que é bem dolorosa de se pensar, foi quando a mãe dela estava prestes a falecer. Ela estava muito mal na cama e já estava desacordada. E tem essa crença que às vezes você fala coisas e faz a pessoa voltar à vida. E a coisa que a Sam falou pra mãe dela, né, a Janete, foi: nossa mãe, olha como eu estou magra agora. Pra vocês verem como o abuso era grande. E ela só percebeu que ela realmente estava sofrendo abuso da mãe dela depois que a mãe dela faleceu.
Em relação à Nickelodeon e o Zoey 101, tem uma fofoca que eu quero contar pra vocês. Aqui você comentou da Nicole, realmente, eu acho que inclusive ela vai aparecer no documentário, mas tem uma fofoca dizendo que a Jamie Lee, que fazia a Zoey 101, era a personagem principal, ela, na verdade, ela teve um filho com o Dan Schneider. Mas assim, é uma fofoca, tá, gente? É meramente especulativo. Mas é, sim, a irmã da Britney Spears, no caso, teria sido abusada pelo Dan. E o filho que ela tem hoje em dia, eu não sei se é menino ou menina, vocês podem comentar aqui se vocês souberem, seria filho do Dan. Não sei se é verdade, é uma grande fofoca que tem em Hollywood. Temos uma nova polêmica sobre o Drake e Josh, e dessa vez não é sobre o Drake, e sim sobre o Josh. E, sinceramente, acho que ele tá merecendo um pouco do hate que tá recebendo. Pra você que tá muito perdido na história, basicamente, domingo foi liberado a primeira parte de um documentário onde expõe vários abusos que ocorreram dentro da Nickelodeon contra os atores mirins. E uma dessas pessoas que aparece nos primeiros episódios é justamente o Drake, falando que ele já foi abusado sexual dentro do programa. E, gente, não vamos ser inocentes, isso daqui tá explodindo em todos os lugares, não se fala de outra coisa. Não tem como um ator da Nick não saber sobre toda essa polêmica desse documentário. Aí que começa as polêmicas, porque ontem o Josh soltou um vídeo, assim, que não é muito de bom tom, mas eu vou deixar vocês criarem sua própria opinião. If I haven't talked to you since 2023, take that as a fucking sign that you don't exist to me anymore. Damn, you fucking bug. You got sprayed with the rain. Muita gente tá acreditando que isso daí foi uma super shade pro Drake. E agora eu vou te contextualizar sobre as tretas desde o passado entre eles dois. Bom, os dois começaram a contracenar juntos dentro de The Amanda Shows, que eu comento bastante quando eu faço um resumo das falas do Drake dentro do documentário. E lá dentro, eles sempre tiveram uma dinâmica muito parecida com o Drake e Josh, inclusive. Ele era o gordinho, que era amoroso e afins, e o Drake era a pessoa bonita, a pessoa que conquistava todas as meninas, o cantor e afins. O que acontece? Durante toda a série, tanto do The Amanda Shows quanto do Drake e Josh, o Josh sempre se sentiu um pouco mais excluído, colocado pra escanteio mesmo. Ele não gostava de como ele era tratado ali dentro nesse sentido, porque para os roteiristas e afins, era muito confortável fazer piada com ele, por ele ser gordinho e comediante e afins. Por isso que ainda dentro do Drake e Josh, o Josh entendeu que para ele poder ser levado a sério, ele precisava emagrecer, para ele conseguir depois papéis mais importantes, senão ele sempre ia ser colocado naquela figura do amigo gordinho que não pega ninguém, que pode ser zoado e que sofre bullying. Perfeito, chega o fim de Drake e Josh, tá? E em todo esse tempo de Drake e Josh, o Drake tava numa posição mais vantajosa, entre mil aspas, porque agora que a gente sabe o que ele sofreu, não é tão vantajoso assim. Mas ele sempre foi, assim, a grande estrela da Nick, pelo menos na visão do Josh, porque ele lançava música, ele era bonito e afins. O Josh sempre precisou lutar muito pela própria carreira, tanto é que a carreira dele acabou deslanchando muito mais que a do Drake. Agora começam as polêmicas. A primeira polêmica foi depois que acabou o Drake e Josh, eles se afastaram, mas pra mídia eles sempre diziam que eram muito amigos, que se amavam muito e etc. E essa parte da história, que eles ainda eram amigos e se amavam muito, ainda é defendida pelo Drake. Ele diz que eles não se separaram da maneira que o Josh vai dizer mais pra frente. O que acontece? O Josh, ele vai casar em determinado momento, em uma cerimônia bem pequena. E os fãs começam a pegar pesado porque ele não chamou o Drake. E o Drake também se sentiu ofendido com isso. E fez uns tweets na época falando, tipo, nossa, você não me chamou, tô muito chateado, realmente, a gente não é mais amigo, a gente trabalhou junto muito tempo. Afins, ele tava chateado com a situação. Certo ele ter ido no Twitter falar isso? Talvez não, mas enfim. Nessa época, o Josh recebeu muito hate, mas assim, muito hate. Gente, eu vou ter que cortar pra parte 2, senão esse vídeo vai ficar gigantesco, mas eu juro assim, eu vou soltar bem rapidinho uma da outra. Tô contando sobre a nova polêmica do Drake e Josh e porque o Josh tá sofrendo muito hate e, sinceramente, acho que foi uma piadinha meio de mau tom que ele fez. Essa daqui é a parte 2, então eu recomendo que você assista a parte 1 primeiro, até pra poder ver o vídeo que o Josh lançou e que tá fazendo ele sofrer hate. Na história, eu tinha parado de contar pra vocês na parte em que tem o casamento, o Josh não chama o Drake fica chateado e vai no Twitter reclamar. Pois bem, aquilo ali explodiu e o Josh começou a receber muito hate.
Importante ressalvar que o Josh, nessa época, ele era Vine e YouTuber, tá? Isso daqui vai ser uma informação importante. Pois bem, o Josh um dia está em um evento e ele acha o Drake e eles gravam um vídeo super esquisito, tipo, ai não, a gente é amigo sim, fala pra eles pararem de tacar hate em mim. Daí o Drake, tipo, ai gente, não taca hate nele, tá tudo certo entre a gente. Depois disso, eles ainda gravaram alguns vídeos juntos durante a época que o Josh postava bastante no YouTube. Então, assim, demonstrando que realmente eles tinham voltado com uma super amizade. A problemática maior vem agora. E é justamente por essa problemática que eu não confio muito no Josh, tá? O que acontece? Desde quando acabou Drake e Josh, o Drake sempre se colocou à disposição pra poder fazer uma reunion, sabe? Gravar novamente, voltar com a série ativo. E sempre quem negou isso foi o Josh. Até que, em determinado momento, o Josh liga pro Drake e fala, olha, vamos fazer isso acontecer. Eu vou te enviar o roteiro que eu escrevi e vamos voltar com o Drake e Josh. Eu só vou ter que fazer um parênteses muito grande pra vocês entenderem que, nesse meio tempo, a carreira do Josh deslanchou. Porém, a do Drake ficou um pouco mais complicada. Ele ficou muito famoso no México, tá? Cantando. Então, no México, ele é extremamente famoso de lotar arenas. E essa informação é muito importante. Pois bem, o Drake recebeu o roteiro escrito pelo Josh e no roteiro, basicamente, o Josh tinha colocado que ele seria um corretor de imóveis muito rico, que muito bem sucedido, enquanto o Drake seria um ex-cantor falido que só tinha sucesso no México. E no primeiro episódio, o Drake estaria cantando no México numa festa de 15 anos, só que o dono da festa, o pai da menininha de 15 anos, ele simplesmente era dono de um quartel de drogas. Nitidamente, o Drake não gostou disso. Por quê? 2 pontos principais. Primeiro, ele falou que não tinha problema de zoar com a própria carreira dele. Mas por que só ele faria isso? Por que não o Josh? Porque o Josh seria uma profissão completamente nada a ver com a vida real e a dele teria a ver com a vida real. E o segundo ponto que eu acho realmente que tem que dar destaque é a xenofobia do primeiro episódio. De se destacar justamente a respeito de quartel de droga associado ao México. Pois bem, depois disso a amizade deles realmente não vingou. E cortamos para domingo, onde o Drake revela que sofreu abuso dentro da Nickelodeon, um abuso super pesado. E ontem o Josh lança aquele vídeo super nada a ver, que fala basicamente, se nós não conversamos em 2023, nós não somos amigos. Daí o que acontece? Ele começa a receber um super hate e novamente ele vai pedir ajuda pra quem? Pro Drake. Daí o Drake tem que gravar um TikTok, inclusive eu acho que ainda tá ativo, vocês podem olhar no perfil dele, falando basicamente, gente, por favor, não joguem hate no Josh de novo. Qual a relação do Amanda Shows com a própria Amanda Bynes e podemos até fazer um link com a própria Britney Spears. Basicamente, eu tô fazendo um resumo no meu perfil do documentário que foi lançado nos Estados Unidos. Eu vou deixar o nome do documentário aqui pra vocês. Só foi lançado as 2 primeiras partes. Mas, se vocês entenderem o que tá por detrás do documentário, é justamente falando sobre as problemáticas que tem por trás de jovens celebridades, essas crianças que crescem na mídia, e como a maioria delas, a maioria exorbitante delas, tem problemáticas depois, seja com envolvimento de ilícitos, seja com envolvimento com substância entorpecente, seja com envolvimento até com crime. E no próprio documentário, eles citam esses nomes que eu citei pra vocês, principalmente da Amanda Bynes, porque esse The Show da Amanda Shows foi assim, como foi lançada realmente a carreira do Dan Schneider. Mas a gente pode também traçar um panorama para a própria Britney Spears, porque ela também passou por essa fase. Imagina vocês crescerem sob o olhar da mídia. Qualquer passo que vocês dão em falso, a mídia vai acabar com a vida de vocês. O Drake Bell, eu trouxe a história dele aqui bem a fundo pra vocês, e mais à frente do documentário, ele comenta que ele desenvolveu vários problemas psicológicos por conta disso, e muitas das atitudes dele, ele entende que pode ser um desdobramento disso. Ele não coloca a culpa, tá? Ele sempre assume a responsabilidade de tudo que ele fez, mas ele entende que ele não tá bem. Vamos falar sobre Amanda Bynes, e não acho que esse assunto aqui vai ser fácil. O primeiro tópico que a gente vai falar é justamente sobre a possibilidade dela ter engravidado do Dan Schneider, quando ela tinha 13 anos de idade. Vamos lá. The Amanda Shows foi o espetáculo, o show que
alavancou a carreira não só da Amanda, que é essa bonitinha aqui, como também do Dan Schneider. Foi o primeiro que ele assinou como criador da obra. Foi um seriado da Nickelodeon que fez muito sucesso. A Amanda, ela começou nesse seriado muito novinha, tá, gente? A gente aqui vai estar falando de uma criança de 10, 12 anos de idade. E vocês podem ver que a carreira dela foi até que grande, né? Ela fez vários filmes de muito sucesso nos anos 2000. Pois bem, se você acompanhou a carreira da Amanda, você percebeu brutalmente uma mudança no comportamento dela quando ela tinha 12 anos para quando ela tinha 13, 14, 15 anos. Ela deu uma hipersexualizada, digamos assim, e também os tópicos abordados na entrevista são um pouco diferentes, eles já estão falando mais dela como mulher, sendo que ela ainda era uma criança. Dá pra você ver essas entrevistas se você jogar ali, né, Amanda Bynes e afins. O ponto é o seguinte, a Amanda, ela teve uns surtos, entendeu? E hoje em dia ela não tá lá muito bem mentalmente, aparentemente. A carreira dela foi por água abaixo e, inclusive, esses dias ela tava falando que ela ia virar manicure. Realmente, ela não tá bem. O ponto é o seguinte, no documentário lançado não falam nada de vias de fato, entendeu? Não falam se ela realmente foi abusada ou não, até porque ela e a família dela não participam, até então, do documentário. Porém, aqui tem um grande plot twist. Teve uma época em que ela já estava mal e que ela estava sofrendo aquela curatela, tipo da Britney Spears. Então, ela não podia ter rede social nem nada do tipo. Nesse meio tempo, apareceu um Twitter, né, uma conta no Twitter, que falava que era ela. Inclusive, chegou até a postar uma foto da carteira de identidade dela pra provar que era ela. Aqui que entra os problemas. Se vocês quiserem ver esses vídeos que eu comentei dela, entre nesse perfil aqui do TikTok, tá? Eu peguei dela. Tá em inglês, mas vocês vão conseguir ver o vídeo. Basicamente, essa conta aqui do Twitter, que falava que era Amanda Bynes, disse que você pode imaginar ter que fazer um aborto com 13 anos porque o seu chefe te engravidou? Então tem essa grande teoria que sim, de fato, ela já tinha dito antes que ela realmente foi abusada pelo Dan Schneider. Ah, o chefe dela era o Dan Schneider. E de fato, eu convido vocês para dar uma olhadinha no perfil que eu acabei de mostrar, é aqui do TikTok mesmo, e assistam os vídeos dela, tá? Ela com 12 anos, antes do suposto aborto ocorrer, e depois com 13 anos. É muito diferente. O pessoal do Manual de Sobrevivência Escolar do NED fez uma live aqui no TikTok zoando a situação dos abusos sofridos pelo Drake. Vamos lá, né, gente? A gente vai ter que falar desses chorumes aqui. Eu nem sabia que esse tipo de pessoa brincava com uma coisa dessa, mas, pra você que não tá sabendo, lançou um documentário nos Estados Unidos que não tem como eles alegarem que não viram o documentário. Não tem como, isso não cola, tá? Se você é um ator da Nickelodeon, você tá sabendo desse documentário, porque tá explodido em todas as mídias sociais se você fala disso. O Drake Bell, de Drake Josh, falou nesse documentário, nos primeiros episódios, que ele sofreu abuso sexual de uma pessoa na equipe. E simplesmente esses seres humanos aqui gravaram uma live. Eu vou mostrar a live pra vocês. Daniel, we told you never to speak about that. Get back in your hole, Daniel, and give me your holes. Sorry, we shouldn't joke about this. We really shouldn't. This is awful. Why are we doing this? Because this is about us. Listen, our set was not like that. And no, it's fucking awful. The Drake Bell shit is that's crazy to hear. Eu peguei o trecho dessa live de uma criadora de conteúdo dos Estados Unidos, então eu vou deixar ela marcadinha aqui, caso vocês queiram ver o vídeo na íntegra. Mas, gente, quem é que faz piada com abuso? E outra, que argumento é esse? Tipo, o nosso set não era assim. Então eu posso fazer piada com você, que foi estuprar. Não, dane-se. Eu posso fazer piada, já que o meu set não era assim. No documentário não deixa claro se a Amanda sofreu algum tipo de abuso ou não. Até porque, até o presente momento, lembrando que não foi todo documentário que foi lançado, a Amanda, que é essa atriz aqui, ela não participou, nem ela, nem a família dela. Que documentário é esse? O que você tá falando? Documentário, eu tô deixando sempre o nome aqui escrito pra vocês. Dá uma olhadinha no meu perfil, que eu já resumi outras histórias, como a do Drake, porque ele sim apareceu no documentário. Basicamente, o The Amanda Shows foi o primeiro seriado que o Dan Schneider, ele assinou como criador. E depois disso, veio muitos outros sucessos no caminho dele, como iCarly, Brilliant Victorious, eu esqueci o resto. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre o Dan Schneider, tá? Bom, basicamente,
eles citam que a Amanda, ela foi descoberta ainda muito, muito novinha, e que ela era simplesmente brilhante. Todo mundo que participa desse documentário fala como ela era uma ótima humorista, ela tinha sacadas muito rápidas, e isso fez com que ela fosse alçada para o sucesso muito rápido. Talvez isso agora te surpreenda se você não conhece a Amanda Bynes, mas a trajetória dela foi basicamente uma montanha-russa. Ela subiu muito, ficou muito famosa, e depois disso teve um declínio muito, muito, muito rápido. A única coisa que eles citam no documentário é que ela era muito próxima do Dan Schneider, tá? E que ela fez vários projetos com ele. Em determinado momento, quando ela tinha lá pros 16 anos dela, se eu não me engano, ela queria se emancipar dos pais. Então ela fugiu de casa e foi pra casa do Dan Schneider. E a partir desse momento, os pais dela ficaram: peraí, você é um adulto, você é um homem adulto, você pegou a minha filha, recebeu na sua casa e não veio devolver ela pra gente, que nós somos os pais? Enfim, sempre realçam que o Dan Schneider tinha uma relação de confiança muito grande com algum dos atores. Outros já não, tá? Mas alguns atores, ele tinha uma relação muito grande de confiança, eles confiavam muito no Dan. E isso é um pouco preocupante, considerando o tipo de coisa e piada que eles faziam dentro do show. Mas enfim, em relação à Amanda, foi basicamente isso, tá? Não sei se nos próximos episódios eles vão falar alguma coisa mais a fundo. Você provavelmente não vai ver os grandes atores da Nickelodeon falando sobre os casos de abuso sofridos lá dentro. E eu vou te explicar o porquê. Se você não está morando debaixo de um buraco, provavelmente você já sabe que saiu um documentário expondo vários podres que tinham na Nickelodeon. Inclusive, 3 casos de abuso sexual que aconteceram lá dentro. Vi muitas pessoas se questionando se a Ariana Grande viria falar sobre, se a Miranda, que faz o iCarly, viria falar sobre, e grandes outros nomes. E a resposta, gente, provavelmente é um grande não, e eu vou te explicar o porquê. Vocês assistiram a iCarly, vocês provavelmente vão lembrar da Sam. Essa daqui é a Sam, tá? A atriz que faz a Sam expôs muita coisa que aconteceu com ela dentro da Nickelodeon em um livro que ela publicou. E na época ela já disse que, lá nos anos 2000 alguma coisinha, a Nickelodeon queria silenciar ela e propôs um acordo onde ela não poderia falar nada sobre o que aconteceu lá dentro e eles pagariam uma multa de $300 mil pra ela. Caso ela quebre esse acordo, pode ter cláusula dentro de prisão, pode ter cláusula de uma multa muito maior. Enfim, isso daqui pode quebrar os atores. Então vamos raciocinar. Se isso foi oferecido pra Janete, que faz a Sam, você não acha que foi oferecido pra todo mundo? Você não acha que Ariana Grande e esses outros nomes, Brilliant Victorious, não assinaram esse tipo de acordo? E é simplesmente por isso que eles estão em silêncio e eles vão continuar em silêncio? Você basicamente acabou de ouvir que dentro do lugar onde você trabalhou sua infância inteira, um dos atores foi e você não vai falar nada. Vocês acham que é por maldade? Eu, sinceramente, tô achando que é esse tipo de contrato. E a Nickelodeon fez mais uma vítima. Agora a gente tem um depoimento de uma atriz que participou dessa série aqui, ó. Eu nunca tinha ouvido falar. Se você assistiu, por favor, conta aqui nos comentários. Se vocês quiserem ver o vídeo na íntegra dela, tá? Esse daqui é o perfil do TikTok dela. Se você não entende inglês, tem como você ativar a legenda e ativar a tradução, tá? Que daí vai aparecer bonitinho. Domingo passado foi lançado um documentário onde expôs várias coisas que aconteciam dentro do Nickelodeon relacionadas a infantil, a abuso sexual e afins. Se você olhar no meu perfil, eu já resumi de várias pessoas. Depois disso, essa atriz aqui que participou daquela série que eu mostrei pra vocês, veio contar sobre a experiência dela. Ela basicamente disse que, uma vez no set, quando eles estavam começando a gravação daquela série, a Nickelodeon entregou um computador, vários computadores, assim, pro pessoal do set. E quando eles abriram o computador, tinha pornografia infantil lá dentro. E ela fala como você percebe que é uma empresa que é para lidar com crianças e para crianças, que não sabe lidar com esse tipo de coisa e não protege as crianças como deveria. Se vocês souberem de mais algum ator ou atriz que fez algum pronunciamento, por favor, deixa aqui nos comentários para mim. Até onde vai a liberdade dos documentários? Até que ponto eles podem simplesmente jogar tudo no ventilador sem medo de processo? Pois bem, provavelmente você já deve estar sabendo a esse ponto, a essa altura do campeonato, que soltaram um documentário a respeito dos abusos sofridos pelos atores dentro da Nickelodeon. E eu queria falar aqui com vocês um pouquinho sobre essa liberdade que os documentários têm e até que ponto vai. Vou falar focando aqui no direito brasileiro. A gente sabe que o direito americano eles têm uma liberdade de expressão muito maior do que a nossa, tá?
Mas no direito brasileiro, a gente vai pensar sempre no seguinte viés. Primeiro, os fatos retratados no documentário são de conhecimento público? Foram vinculados na mídia? É uma coisa que se falou muito a respeito? Segundo ponto, o tom do documentário é um tom jornalístico? A resposta para essas duas perguntas que eu te fiz for sim, você pode ter essa liberdade aí de falar e retratar tudo o que ocorreu sem medo de processo. Por quê? Quando uma notícia fica de conhecimento muito público, eles entendem que o seu direito de personalidade, ele fica em segundo plano, que em primeiro plano vai o interesse da sociedade de modo geral. Claramente eu trouxe jurisprudência para vocês. Para você que não sabe, jurisprudência é uma decisão do tribunal. Nesse caso aqui é do STJ, tá? Se você nunca viu uma jurisprudência, é porque provavelmente você não me segue, então aproveita e me segue. Vamos lá, gente. Autor teve sua imagem vinculada em documentário e tá exigindo da parte ré dano moral e material por essa vinculação. Sentença de improcedência, ou seja, ele perdeu, tá? Ele não ganhou dano moral nem dano material. Mas por quê? Vamos lá. É dispensável a autorização do uso de imagem de cunho bibliográfico, documentário que retrata crime de grande repercussão que foi vinculado por diversos canais informativos. Trouxe mais um exemplo aqui para vocês, esse daqui é do Tribunal de São Paulo, tá? No caso aqui foi uso indevido de imagem, porque o documentário, ele tinha sido feito para ser vinculado em outro tipo de plataforma, e ele foi colocado dentro do streaming. Então a pessoa, ela se sentiu lesada, porque a imagem dela poderia ficar vinculada durante muito tempo, e várias pessoas poderiam ter acesso justamente por estar no streaming. E ele também perdeu a causa. Entenderam o motivo agora? Espero que sim, né? Bem, eu espero que todas essas pessoas, né, gente, né, elas se curem dessas dores delas e que elas se sintam bem no futuro e confortáveis para entender tudo o que aconteceu. Enfim, é isso. Se você estiver passando na sua casa por alguma situação parecida, denuncie. Ligue 108, ligue para a polícia 109, denuncia, conta a sua história e sai desse buraco, tá? Quero ver você bem. Big beijo, daqui a pouco eu tô de volta. Espero que com notícias melhores. E pessoal, mais uma vez, tá? Eu não peguei esses vídeos. Essa é a segunda parte, né? Que teve uma primeira parte que eu usei os vídeos da Eduarda. Eu não peguei os vídeos da Eduarda, que é essa TikTok que eu sigo. Que eu admiro muito ela, que ela é advogada, pra quem não sabe, eu acompanho muitos vídeos dela. E ela explica muito sobre tudo envolvendo a advocacia. Eu acho ela muito inteligente. Aí eu olhei e falei assim, eu acho que é melhor pegar esses vídeos dela, que ela é advogada, ela pode explicar, como ela explica até nos vídeos, né, falando sobre todos esses detalhes com base na lei. Eu falei, é melhor eu pegar isso aqui e colocar do que eu falar algo. Porque se eu falar, eu acho que talvez não fique tão bom, né? Mas assim, não sei, o que vocês acham, gente? Vocês acham realmente que a Eduarda tá certa nisso tudo? Vocês acham que não é bem assim? O que vocês acham, né? Lembrando que cada um tem uma opinião, né? E a gente tem que respeitar todas as opiniões. Mas a verdade tá aí, né? Só não enxerga quem não quer. E outra coisa também, gente, né? É que tem muito mais coisa que a gente provavelmente não vai saber nunca, como ela falou, né? Que tem muita gente que tem esses contratos amarrados. Se você falar, é uma multa milionária para pagar. Ou então é porque as pessoas ainda não conseguiram processar aquilo para falar. E agora eu fico pensando, né? Eu sei que a primeira parte aqui deu muita gente, né? O Eduardo comentou, o Laércio comentou também. Meninos, agora eu fico imaginando o Disney Channel. Se na Nickelodeon já aconteceu tudo isso, tudo bem que no Disney Channel também a gente sabe que rolou umas paradas, né? Que a Demi já falou, algumas pessoas já falaram. Mas, tipo, deve ter um contrato muito mais bem amarrado do que o da Nick. Muito mais. Enfim, eu espero que eles façam também um vídeo desse sobre a Disney Channel. Porque tem que fazer, sabe? Porque eram dois canais que bombardeavam a gente de programação infantil durante os anos 90 e 2000. Eu nunca tive acesso a esses canais, que eu nunca tive TV por assinatura quando eu era criança. Era um dos meus maiores sonhos quando eu era criança, Watson. Era, mas eu nunca tive. Provavelmente muita gente também não tinha. Ou então, se você teve, legal. Se você teve algo que o fã queria ter tido. Hoje eu tenho. Eu assisto esses canais? Assisto. Com a mesma frequência que eu acho que eu assistiria quando eu era criança? Obviamente não. Até porque a programação mudou, as atrações hoje em dia. Inclusive eu acho que a Nickelodeon ficou mais boba do que o Disney Channel. O Disney Channel até que eu assisto uma coisa ou outra ainda, que ainda passa algumas coisas antigas. A Nickelodeon ultimamente não passa mais nada antigo assim que me dê vontade de assistir.
A última coisa que passaram assim que eu assisti era Sem Cat, mas já tem uns anos já, foi em 2020. Enfim, e é isso aí, meus amores. Um beijo, que Deus abençoe vocês. E se tiver mais algumas coisas que a Eduarda fale, eu junto aqui vários vídeos e faço uma parte 3. Provavelmente deve ter, porque como ela própria falou, o documentário ainda não está completo. E obviamente deve ter coisas ainda que a gente não faz nem ideia que eles vão abordar.